Até que a morte nos junte. Bem, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Onde contamos coisas creepy e assassinatos e serial killers. Yeah. E todas aquelas coisas interessantes que toda a gente adora. Por acaso, eu fiquei Toda a surpreendida. gente adora? Eu adoro. Tu adoras? Não sei. Não gostas de serial killers? Não gosto. Ok, nós não gostamos, mas... Gosto da história, Exato. mas não gosto dele. Sim, ok, Patrick. Eu acho que ninguém gosta de um serial killer. Mas Não gostamos- sabes? True. Há pessoas que namoram com serial killers, portanto... É verdade. Achas que Mas os elas serial- não sabem. A maior parte. Uma coisa que eu não estava a pensar, achas que... Como é que os serial killers estão a viver com o Covid? Visto que as pessoas não saem de casa e eles não têm... E eles não precisam de ver as pessoas fora de casa. Mas como é que assassinas uma pessoa que só está dentro de casa fechada? É um tempo de preparação. Achas que eles estão todos em casa a fazer Sim, tipo a está a estudar? estudar. Exatamente. A fazer planos. Ok. Achas que eles não estão todos em depressão? Mas já não há tantos. Já não há tantos. Achas que não há tantos serial Não, killers? está a haver uma greve gigante de Serial killers. Queremos melhores condições. Mas a sério, não temos quase ouvido assassinatos? Go! Next one. Tu queres já? Queres sempre que eu me calo? Eu quero a história. Ok. É que eu ando há E não eles sei quanto também. tempo Somos vários. a preparar este podcast e eu nunca deixo o Patrick ver antes de chegarmos aqui, que é para dar um Muitos. Só vejo o fim. suspense. Sim, eu disse-lhe a última frase do podcast. Sim. Mas estás preparado? Bora. Então, desta vez nós não vamos ter um serial killer, nem uma história de há 500 anos atrás. Para de olhar, Patrick. Isto é uma surpresa, ok? Eu estou Estou a ficar surpreendido com essa história. Bem, então. Esta história começou no Tu metes dia... medo. Porquê? Tu contas isso com um sorriso e com uma vontade tão grande que parece que tipo, para ti ele ganhou tipo bola de ouro, tipo Champions. Tu não tens noção, eu às vezes estou tipo, sei lá, a fazer cereais ou a fazer o almoço. E pensas, como é que eu posso matar uma pessoa com cereais? Não, eu estou Não. tipo a ouvir o podcast. Eu, literalmente, esta semana toda, antes de ir trabalhar para a escola, cheguei todos os dias à escola com os meus fones a ouvir sobre algum serial killer. E depois Eu olho para as espero- crianças, olá! Eu espero que isso nunca saia. Eu também espero que nunca ninguém... Este podcast nunca vai sair. Está a pôr em perigo o trabalho dela. E várias pessoas. Várias pessoas. Eu, primeiro. Ah, mas tu estás em perigo desde que nos conhecemos. Olha, ainda agora começaste a contar a história. Mas tu é que me interrompeste e disseste Pronto. que eu estava feliz a contar a história. Ai, já estou Vamos com calor. andando. Deus. Sinto que assim estamos mais à vontade. Pronto, está à Bem, vontade. então, como eu estava a dizer, este caso começa no dia 9 de dezembro de 2001. Sabes quem é que nasceu em 2001? O Bin Laden. Patrick. 2001. Ele nasceu Patrick. à cara do mundo. 2001? Foi em quê? Em dezembro? Hã? Em dezembro de 2001. Sim. Mas quem é que nasceu em 2001? A minha irmã, A sério? Kika. Sim. Kika. Kika! Kiss Kika. Kiss Kika. Pronto. Então, em 9 de dezembro de 2001, no ano em que a Kika nasceu, a Kika tinha neste momento 2 meses. Olá, Kika. Desculpa. Fico sempre excitada a falar com a minha irmã nova. Já há 2 meses, ok? Mas pronto. Pronto. Michael e Caitlin Peterson estavam a preparar-se para a chegada dos 5 filhos. Portanto, eles tinham 5 filhos, não eram todos em comum. Portanto, eles já tinham tido os 2 outras relações, em que 4 dos filhos, ou seja, 2 meninas e 2 meninos, eram do Michael e uma filha era da Caitlin, portanto, de antigos casamentos. No entanto, eles já eram todos grandes, já estavam todos na faculdade, mas vinham agora todos passar o Natal com os pais. E, portanto, eles foram às compras, etc., fazer coisas de adultos, a preparar filhos, a preparar para a chegada dos filhos, que nós ainda não sabemos. Entretanto, chegou a noite. Eu sinto que estou a contar um livro. Mas pronto. Entretanto, chegou a noite. Isto nem sequer se diz, mas pronto. Entretanto, Chegou a noite. chegou. Eles alugaram um filme. E isto é super interessante. No dia de Natal? Blockbuster. Não, era no dia 9 de dezembro. Estão-se a preparar para a chegada. Ah, ok. Mas eles alugaram no Blockbuster. Aqui também há Blockbusters em França. Eu acho que sim. Aqueles sítios onde tu vais alugar filmes e depois trazes para casa para ver. Havia, mas deve Assim, haver agora já muito não há. poucos. Agora é Netflix. Pronto, e depois de verem o filme foram para a piscina, dia 9 de dezembro. Não para dentro da piscina, mas Chilar. chilar, beber um copo de vinho. Bronzear, yeah. Entretanto, por volta
Meia-noite, a Caitlyn subiu para... Ela precisava de mandar um e-mail, porque no outro dia ia ter uma reunião, portanto, foi ao computador. Ela não tinha trazido o computador dela, portanto, teve que usar o computador do Michael e foi-se deitar. Entretanto, às 2h40 da manhã, o Michael entra em casa para se deitar e encontra a Caitlyn no fundo das escadas, numa piscina de sangue. E ele liga logo para o 911, 112. O 112. Não, mas ele não ligou para o 112. Pronto. Não aparecia logo. Fala. Desculpa, o que é que foi? Hi, my wife. Olha, é assim, eu vou falar português, eu não falo tudo. Estes bifes, cara. Eu te imagino um algarvio qualquer. Quantas pessoas não sabem falar português? Pronto. Entretanto, isto é sério. Ela está morta. Pronto, acontece. Patrick. Sim, mas podia ter caído das escadas. Sim. Pronto, acontece. Ele liga para o 911 e começa a dizer, por favor, a minha mulher está no fundo das escadas, ela caiu, por favor, venham rápido. Oh my God, what's happened? What's happening? My wife, she fell on the stairs, my please, wife, escadas, my wife. Certeza. Com certeza. Pronto, entretanto ela perguntou-lhe, ela está inconsciente ou está consciente? E ele disse, ela está inconsciente, mas ele demorou algum tempo a responder. Portanto, parece que ele não estava ao pé do corpo. Estás a perceber? E normalmente, quando tu encontras alguém neste estado, tu não sais do pé dela, certo? Ligas e estás sempre a dar tipo, informações. E depois havia outra coisa que foi um bocado estranha, eu ouvi a chamada, foi que a senhora parece que estava a dar indicações do género, não saia do pé dela, não sei o quê, e ele não queria ouvir, só estava a dizer, mas por favor venha. É claro que isso pode ser um bocadinho desespero, stress, sim, mas por outro lado parece que ele estava a despachar, e depois ela acabou por lhe perguntar quantas escadas é que ela caiu, e ele diz tipo, não sei, 15, 16, tipo, quase como se estivesse irritado, mas pronto, isso também podia ter sido, obviamente, Sim, porque ele estava eu percebo. com stress. Entretanto, a ambulância chegou, pouco tempo depois, e viu que havia sangue por todo o lado. Imagina, uma pessoa cai das escadas, tu não imaginas muito sangue, certo? Eu não imagino muito sangue. Depende. Patrick, Depende. imagina as escadas que há em casa dos teus pais. Sim. As escadas de casa. Houve uma coisa, tu cais das escadas, Sim. normalmente bates com a cabeça, bates com os braços, com as pernas, se fores a rebolar ou uma coisa Já assim. abres a cabeça tipo assim, mesmo numa esquina, podes sangrar muito. Sim, mas tu não estás a perceber. Sim, não furas um pulmão, ok, está bem. Não, mas eu vou-te mostrar Não- uma foto. Não quer ver. Não tens que ver. Mas não, sou não se vai obrigado. ver a mulher, vai-se só ver. Oh, mas Não, era uma coisa de sangue. uma piscina de sangue, tipo. Uma piscina. Sim, já vi filmes. Não, mas imagina, tu não. Tu Não, bates mas com tu a abres cabeça. a cabeça atrás, vai sangrando. Agora uma piscina de sangue. Mas imagina, havia sangue desde a parede lá de cima até Ok. à parede aqui Ok. em baixo. Então é diferente. Ela tinha sangue tipo na roupa e estava de cabeça. Eu acho que ela estava de cabeça para cima, sim. Eu estou só a mostrar a foto ao Patrick. Isto parece uma. Há espinhos de sangue. Ah, não, isto não é cair de escadas, não. Havia. Sei lá, parece que alguém tinha chegado lá com uma coisa, sei lá, de perfume, com um bocadinho de sangue lá dentro. Estás a perceber? Sim. Pronto. Entretanto, eles acharam isso estranho e outra coisa que eles notaram foi que muito do sangue que estava, nomeadamente no pescoço dela, etc., já estava seco. Ou seja, ele quando disse que tinha ligado logo se tinha apercebido da situação, significa que ele só se tinha apercebido da situação 2 horas depois. Porque eles depois fizeram alguns testes e na autópsia disse que há uma coisa chamada neurónios vermelhos que eu não percebi muito. Porque, enfim, eu tirei humanidades e economia, portanto ciências não é o meu forte. Mas supostamente os neurónios vermelhos terminam ou aparecem, tem a ver com a oxigenação do sangue e quer dizer que ela teve, portanto, depois do acidente, 2 horas a perder sangue até morrer. Portanto, ela não morreu da pancada, não foi tipo... ela morreu de perda de sangue. Quando eles chegaram, ele estava descalço, Estava à vontade. mas é normal, está em casa dele, certo? Sim. Mas na parte de trás das calças dela havia uma pegada de sangue que correspondia aos sapatos dele. Agora, isto é super difícil porque, como eu disse, ela já estava morta há E algum os tempo. filhos, nisto tudo? Patrick, os filhos estavam a chegar, mas ainda não estavam lá. Ah, ainda não estavam lá. Ok. Não, eles iam chegar nos próximos dias. Ok. Pronto, entretanto as pessoas estavam lá, não acharam de todo que tinha sido um acidente. Quando o interrogaram, ele disse que tinham estado
a beber um copo de vinho que ela tinha tomado, um Valium, que é tipo aquelas coisas que eu tomo à noite, estás a ver? Sim. Para dormir, pronto. E que, supostamente, quando misturas... Tu já sabes, tu já me viste. Sabes o que acontece quando se mistura comprimidos com álcool? Ficas bem. Ficas muito bem. Bem mais inteligente. Exato. E ele disse que provavelmente tinha sido isso e que ela tinha caído das escadas. Tadinha. Patrick! Não, mas se for isso, é tipo... Sim, é horrível. Pronto. Mas duvido. Nisto, o corpo dela foi para a autópsia e até ali os 5 filhos estavam do lado dele. Eles diziam que eles tinham uma Boas relação... relações. Exato, uma relação perfeita, que eram feitos um para o outro, estavam juntos para aí há 10 anos, tudo corria bem, eram tipo soulmates. Mesmo a filha dela, que não era Soulmate? filha de... Soulmates. Almas Ok. gêmeas, ok? Ok. Aulas de inglês com a Madalena. E o que é que deu o resultado da autópsia? 7 golpes profundos na cabeça. Golpes que é uma facada? Golpes, tipo cortes. Sim. Pronto. No crânio. Ou seja, pseudo-profundos, estás a ver? Que, pronto. E também, como eu já te disse, que ela morreu entre 90 a 120 minutos depois do acidente devido a perdas de sangue. Um especialista chamado Henry Lee disse que os ferimentos eram consistentes com uma queda de escadas. Portanto, tu caindo das escadas, Podes bater 7 vezes com a cabeça. podes bater. Pois. Pronto. E, Mas pode não abrir cada vez Exato. que bate. Mas a pronto, mim, também eu pode quando abrir. imagino uma queda de escadas, imagino mais nódoas negras do que propriamente golpes profundos, mas pode acontecer. No entanto, os investigadores da polícia concluíram que as lesões eram inconsistentes com o acidente. Eles disseram que aquilo não era lesões de quedas de escadas. Como Michael Peterson era a única pessoa em casa naquele momento, eles consideraram-no o principal suspeito e acusaram-no da morte de Caitlyn. Ele declarou-se não culpado e agora começa um dos julgamentos mais longos, mais emocionantes, mais weird que já houve nos Estados Unidos. E pronto, vemos no próximo vídeo. Mas imagina, isto era bué top, não é? É, não. Pronto. Ele declarou-se não culpado. Agora uma coisa, é assim, eu já vi um documentário sobre ele, de não sei quantos episódios que está na Netflix, depois também tens que ver, temos que ver os dois. Michael Peterson? Já vi imensas coisas sobre ele e, portanto, eu não consigo contar esta história sendo imparcial, porque tu vais perceber ao longo desta história que eu tenho uma opinião forte. Portanto, tenta abstrair-te disso e pronto. E não és muito pelo meu lado, só porque és influenciável e eu sou gostosa, ok? És? Sim. És influenciável. Eu sou Não gostosa. Bem, então, o que acontece foi que depois da autópsia, a filha de Caitlyn deixou de dar o seu apoio ao Michael, portanto ao padrasto, e ficou contra ele. Uhum. Achou que ele tinha morto também. That's Ela, a fact. juntamente com a tia, portanto com a irmã da Caitlyn, acharam que isto era estranho para ser um acidente. Ela não bebia loucamente. Aliás, nos resultados da autópsia parecia que ela tinha 0,07 de álcool no sangue. Tu sabes o que é 0,07? Sim. É muito? Não. Não é muito? Deve ser 2 copos. Acho eu. Pronto. Eu acho que tinham dito que era 2, 3 copos, mas Ou não o menos. suficiente para perderes completamente o equilíbrio. Pode acontecer, mas não é uma coisa que, sei lá, não é crime, por exemplo, se fosse apanhado na estrada, certo? Não. Apanhas uma multa, mas não é crime. Pronto. Ela acabou por discutir com as duas irmãs, que eram filhas do Michael, com a Margaret e com a Marta. Disse que tinha a certeza que ele tinha feito isto à mãe, que era impossível, blá blá. Mas elas não acreditaram e elas deixaram de se falar. Acontece, plot twist number 1, que elas não eram filhas do Michael. Dun, dun, dun. Não eram filhas do Michael. Aliás, não eram filhas biológicas do Michael. E elas não sabiam? Não, elas sabiam. Então porquê é que elas nunca tinham dito? Elas tinham. Eles sabiam todos. Toda a gente que era Menos- da família sabia. Só nós e as pessoas que estavam de fora da família é que não sabiam. Agora, tu queres que eu te diga como é que elas foram adotadas pelo Michael? Roubou-as. Não, porquê que tens sempre de citar das histórias? Não sei, assim um supermercado e ele... Mas não tinha nada que fazer, foi comprar assim umas Mete um azeitonas, carrinho não havia e pronto. azeitonas, 2 crianças. Exatamente. Não. Há alguns anos atrás, portanto, o Michael tinha trabalhado para o exército. Não era tipo soldado, mas escrevia crónicas, pronto. Nisto, ele estava destacado na Alemanha
juntamente com a primeira mulher dele, chamada Patty, de Patricia Peterson. E eles os dois tiveram 2 filhos, homens, gostosos de gozar, eram só homens. E nisto eles eram muito amigos de um outro casal, a Elizabeth Ratiff e o seu marido. Tinham 2 meninas. Que tinham 2 meninas. O casal morreu. Patrick, E eles ficaram... posso contar a história? Não, mas não vais ficar chateada comigo porque sou inteligente. Ok, então Pronto. foi isso exatamente o que aconteceu. Mas Não. ninguém sabe como é que eles morreram. Patrick, posso? É isso? Não! Ah, O marido dela morreu na guerra, ou foi um acidente, pronto, mas não tem nada a ver uma não coisa tem com a nada a outra. ver com a história. Não, mas um acidente ou na guerra não tem nada a ver. Patrick, não é importante. Pronto, Portanto, morreu. isto já são demasiadas mortes. Morreu. Ele morreu. Ok, sem dúvida. Pronto, e ela ficou sozinha com as 2 filhas e, portanto, eles ajudavam-na imenso, o casal Michael e a mulher Elizabeth. Não, a mulher não era Elizabeth, a mulher era a Patty, meu Deus. O Michael e a Patty e os 2 filhos eram muito amigos da Sim. Elizabeth e das 2 filhas. E ajudavam-nos muito? Ajudavam-na, porque ela era mãe solteira neste momento, na Alemanha. Uma das noites, a Patty foi jantar à casa do Michael e... A Patty não, a Elizabeth foi jantar à casa do Michael e da Patty. E no fim do jantar, o Michael insistiu em levá-la à casa para ela não ir sozinha, apesar de eles morarem ao pé, porque já era de noite. E levou a ela e às 2 filhas a casa. E voltou para a casa dele. No dia a seguir, Pareceu morto. às 8 da manhã, o Michael recebe uma chamada da ama das filhas da Elizabeth a dizer, por favor, ajude-me, venha rápido. Eu cheguei agora à casa e a Elizabeth está morta, no fundo das escadas, numa piscina de sangue. Isto foi em 1985. Portanto, cerca de 15 anos antes. 16 anos antes. Pronto, ok, isto não é um concurso de matemática, está bem, Patrick? Não, mas a história tem que ser bem contada. Ok, desculpa. Então, mas ela acordou? Ela tinha 2 filhas, mas eram adultas? Não, eram bebés, tinham 3 anos. Tá bem. E conseguiram ligar para o Michael? Não, foi a ama das filhas. Tá Chegou bem. no outro dia e viu Ok, a mulher morta. ok. Entretanto, toda a gente achou, a polícia fez um inquérito e achou que era demasiado sangue para uma queda. Só que o que é que acontece? Ela tinha uma história de... um histórico de doença do sangue. Uma doença, era um síndrome, agora não me estou a lembrar do nome, mas em que imagina, o teu sangue não coagula, então quando faz um corte, normalmente o sangue coagula e estanca. Sim, E o sangue dela supostamente era demasiado fino, não coagulava, então... sim, perdi o sangue. Pronto, então eles acharam que era isso. O Michael disse também que ela tinha estado a ter enxaquecas, portanto, o que eles supuseram foi, ok, ela teve uma enxaqueca. Eu tenho enxaquecas e nunca caí de umas escadas, mas pronto. Aposto que vou cair da manhã, porque isto é aquela coisa como tu dizes, nunca parti o telefone e depois no outro dia partes. Portanto, também eu vou cair das escadas com uma enxaqueca. Não vais nada. Vais no elevador. Pego no elevador, ok. Nisto, eles concluíram simplesmente que era morte acidental e o Michael e a mulher decidiram adotar as 2 filhas, Martha e Margaret, e voltaram para os Estados Unidos. Juntamente com algum dinheiro. Porque seguros de vida e tal. E supostamente o pai delas, como era militar, recebia uma pensão. Que ia E as sempre filhas à já mãe. ficaram a ganhar. As filhas é que ficaram. Como as elas davam filhas a pensão? tinham 3 anos, eram os pais. Mas pronto. Entretanto, elas tratavam-no como pai. E elas eram muito pequenas, portanto, para elas, ele era o pai delas. Isto nunca foi um problema para ninguém, até a irmã de Elizabeth, portanto, esta senhora que tinha morrido em 1985 na Alemanha, ter ligado para a polícia e ter dito: vocês têm noção que a Caitlin morreu exatamente da mesma forma que a minha irmã há 15 anos atrás, na Alemanha, e a última pessoa a vê-la foi o Michael. E aí a polícia ficou tipo: damn, sister! Ela não ficou bem assim. Mas quase. Mas Pronto, quase. Quase. Foi lá um brinde. Entretanto, eles tiveram que pedir às filhas para, eu não sei dizer esta palavra, exumar o corpo. Estás a ver quando uma pessoa está enterrada e tu desenterras o corpo dela? Sim. Pronto, e eles pediram-lhes para exumar o corpo da mãe deles, que estava enterrada tipo, há 20 anos. Isto já foi em 2013, acho eu, portanto ela já tinha morrido há praticamente 20 anos. Isto foi no decorrer do julgamento. Aham. E elas aceitaram porque disseram que
ele era incapaz de fazer alguma coisa e, portanto, aceitaram a exumação do corpo para provar que ele era inocente. Nisto, eles exumaram o corpo, portanto, tiraram o corpo do Texas até à Califórnia, onde eles estavam a ver agora, que eu sinceramente não sei quanta distância que era, mas pronto, o corpo voou de avião, morto há 20 anos. Eu não sabia que se conseguia... Mas não foi na Alemanha? Patrick, foi na Alemanha, mas ela era americana, então ela foi enterrada no Texas. Ok. E agora o corpo estava no Texas, enterrado num cemitério, e voou até à Califórnia. Para eles. Mas ela estava a viver na Alemanha? Eles estavam todos a viver na Alemanha, mas eram todos americanos. Ok. Portanto, a Elizabeth, também das miúdas que morreu. Sim, Betty, sim, voltou para o país, ok. eram imigrantes, tipo Pronto. eu. Ok. Estás a perceber? E Pronto. Não, tu nasceste aqui, portanto não és imigrante. Pronto, ok. Quase. Para de querer ter o privilégio de imigrante. Mas gosto de ser imigrante. Não, mas não podes. Posso. Então faz uma tatuagem a dizer amo Portugal, com uma foto do Cristiano Ronaldo. Pode ser. Ok. Com o número 7 nas costas. Conobar, por favor. Ok, continuando. Entretanto, eles fizeram a autópsia. E o que é que dizia a autópsia? Tinha 7 cortes na cabeça. Foi exatamente isso. É sério? 7 também? 7. A autópsia determinou que ela tinha 7 golpes na cabeça. E o estatuto da morte dela, que tinha sido declarado... tinha um estatuto. Não é bem o estatuto que se diz, mas estás a ver tipo no papel da tua morte. Sim, a categoria. Diz, Tipo. categoria. Não, mas pode Ok. dizer, sei lá, acidente, não Classe sei A, o quê. classe B. Foi alterado de acidente para homicídio. Naquele momento, quando ele viu, quando eles Sim, viram os golpes, Perceberam- pensaram logo a mesma coisa. perceberam? 20 anos depois, mudaram o estatuto. Mudaram o estatuto. No Ok. entanto, eles não podiam acusar o Michael, nem ninguém, porque ele já tinha sido há 20 anos e não havia provas. Pronto. Estava tudo ilustrado. Mas decidiram na mesma usar um bocado isso a favor no julgamento. Portanto, o julgamento começou e a defesa, portanto, que estava do lado do Michael, era uma elite. Não sei se já viste o caso do O.J. Simpson, mas imagina, ele contratou os melhores, tipo, o melhor advogado, o melhor não sei o quê, e a equipa dele era um bocado assim. Que, a meu ver, eu só pensei, ninguém contrata esta equipa e ganha, tipo, gasta tipo milhões e milhões e milhões de euros se realmente achar que é inocente. Mas por outro lado também podes pensar, não, ele é inocente e o dinheiro É feito para isso. é feito para isso. Exato. Eles disseram simplesmente que a Caitlyn estava bêbada, que tinha tomado um Valium e que tinha caído das escadas e o Michael não tinha nada a ver com isso. A acusação não concorda e diz que ele realmente a matou e ele tinha várias razões para a matar. Uhum. Então, eles eram... Se tu vires a casa deles, eles eram podres de ricos. Eles tinham uma casa com 9 quartos, não sei quantos hectares, uma piscina gigante. Aquelas casas tipo, Hello MTV, welcome to my crib. Yeah. Pronto. E como é que nós sabemos isto tudo? Porque isto tudo, estes anos todos, estes 16 anos, foram filmados para um documentário que saiu depois na Netflix. Portanto, desde o primeiro momento, ele fez um contrato com alguém, as pessoas que fazem documentários, para filmar tudo isto. Foi um bocado da perspectiva dele, estás a Entre ver? 2001 e o fim do processo? Em 2017. Tu olhas para eles e vês, eles são podres de ricos. Ela foi a primeira mulher a entrar, acho que foi na Duke University, em engenharia, portanto ela era uma badass bitch. Yeah, girl. Ganhava imenso, qualquer coisa como tipo, não sei. 400 euros. 500. Não, Não ganhava, sabes, pode ser por hora, acho que por foi para dia. 200 e tal mil euros por ano. Pronto, safa-se. Pronto. Ele escrevia livros, acho que foi por isso que eles quiseram filmar o caso, porque eles perceberam que isto não ia ser normal, porque não eram tipo uma família middle class. Não, ele escrevia Estava livros, para ganhar portanto dinheiro ele com era uma pseudo, série. exato, ele era Pseudo-famoso. pseudo-famoso, exato, não era, sei lá, não era a gaja que escreveu 50 Shades of Grey, mas também não era. Yeah, Peterson Man. Peterson Man. No entanto, eles tinham neste momento dívidas ao banco. O que é que estás a rir, outra? Peterson Man. Eles tinham 140 mil euros de dívidas em diferentes cartões de crédito. Eles sustentavam 5 filhos em universidades privadas. Sabes que as universidades nos Estados Unidos Sim. têm tipo 50 mil euros por ano. E um dos mails que apanharam era ele a dizer para a ex-mulher do género, tens que ser tu a dar dinheiro aos nossos filhos porque eu já não consigo. E ela disse, mas pede à Caitlyn. E ele disse, eu não posso falar com a Caitlyn sobre dinheiro neste momento. A empresa dela não estava top.
Da mulher Mas- ou da Kathleen? Da Caitlyn. A empresa da Caitlyn não estava top, mas, no entanto, era ela que fazia a maior parte do dinheiro lá em casa. Isto era uma das razões. A outra das razões, muito interessante, foi... Eles descobriram que o Michael tinha encontros com prostitutos. Portanto, o Michael era bissexual. Até aqui, tudo bem? Queres ser bissexual? É a tua vida, you do you, boy. Mas ele supostamente andava a atrair a Caitlyn com homens. E na noite em que a Caitlyn caiu das escadas abaixo, Estava lá o homem. À espera dela dançar e ela viu. E ela quis dizer alguma coisa aos filhos e ela empurrou-a. what the fuck? Não? Ok. Não. Na noite em que ela caiu, eles apreenderam o computador que ela tinha usado, o computador dele, e viram, para além de um ficheiro cheio de porno gay, fotos, etc. Ela se calhar tinha visto aquilo quando pegou no Calma PC. Sim, isso é uma das hipóteses, porque muitos dos e-mails que ele tinha enviado a um... Sinto-me um bocado mal a dizer prostituto. Em inglês é mais nítido. Um acompanhante. Um acompanhante Sim. tinham sido impressos naquela noite por volta da meia-noite. Ou seja, quase toda a gente acha que tinha sido a Caitlyn que tinha impresso, que ela tinha imprimido os e-mails dele para o outro homem como provas. O que a defesa alega foi que ela descobriu nessa noite que ele era bissexual, que ele andava a traí-la e, portanto, ela ia contar à chateou-se, disse que ia contar à família, ele se calhar teve vergonha ou assim, não sei, e matou-a. E depois atirou, e depois, como supostamente já tinha ou morto a outra, que eu acho que é o que aconteceu, ou pelo menos inspirou-se na morte da outra senhora, Elizabeth, e... Ele é que tinha alugado a casa. Tinha verificado as escadas e tudo. alugado a casa? Sim, ele estava numa casa alugada. Não, a casa era deles. Era deles, ok. Sim, a casa Tinha as era- escadas feitas por ele, então. Já perfeitas. Como na Alemanha, pronto. Germany Mood. Não, mas eles tinham os dois salários, eram os dois ricos, tinha toda a gente que é rica tem casas com escadas. Sim, está bem. Só nós é que somos pobres, a nossa única escada é quando saímos da varanda. Temos e é 2 um degrau. andares a Patrick, subir para chegar a casa. Nunca tiveste tanta escada à tua frente. a nossa escada parece um poço de delinquência, ainda para mais. Por acaso cairmos das nossas escadas é horrível, aquilo nem sequer tem Sim. corrimão. Eu tenho imenso medo de cair. Então, olha para o chão. Em vez de descer com o Kindle na mão. Bem, eles acharam que tinha sido isto que tinha acontecido, chamaram um gajo a testemunhar, que foi apelidado pela empresa como Brad the Escort, ou seja, tipo Brad o prostituto, que é um Brad- homem que tinha falado com ele e não sei o quê, tinham marcado encontros. Olá, senhora, a todos. Agora, Você o que me é que o conhece. Michael Conhece disse? Michael. O Michael disse que ela sabia que ele era bissexual e estava ok com isso, com ele ver outros homens, que eles tinham uma... Isso é a primeira hipótese. Não, foi ele que disse. Sim, ok. Ele disse que Ela sabia e ela que não ligava. sabia e que não ligava, mas estava ok com ele explorar a sua sexualidade e tudo. A partir desse momento toda a gente se virou contra ele. Um bocado porque as pessoas são homofóbicas e a partir daí ele deixou de ser um pai de família e não sei o quê, passou a ser um homem que era bissexual e andava a ver outros gajos. E toda a gente ficou um bocado contra ele porque foi 2001, a homossexualidade ainda não estava muito aceite como está. Não é que agora esteja muito aceite, mas pronto. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que as pessoas também ficaram um bocado revoltadas, não por ele estar a trair com um homem, mas por ele estar a trair. Ponto. Sim. Entretanto, chamaram um detetive e ele disse que, sinceramente, ele viu logo que tinha sido um homicídio porque o pescoço dela e a coluna estavam exatamente alinhados. Portanto, ela estava deitada, mas exatamente alinhado. O pescoço e o resto Sim. da coluna vertebral. E ele diz que, normalmente, quando há um destes acidentes em que tu supostamente rebolas pelas escadas abaixo, Nunca ficas alinhado. nunca fica alinhado, o pescoço tipo ao parto. E ele diz que acha que parecia que o corpo tinha sido mesmo posicionado. Também achou estranho que ele tivesse descalço, a menos que ele se tivesse descalçado, do género, tenho os sapatos com sangue e vou-me descalçar para limpar o resto da cena antes de eles chegarem. Outra coisa foi que eles fizeram um teste aos copos de vinho, que estavam ao E pé ela da não rua. tinha bebido. Não tinha as marcas Dela? dela. Portanto, parecia um bocado que ele tinha quase feito uma cena para aquilo parecer tudo cozy, dizendo, estamos aqui a beber 2 copos de vinho e Ela tal. foi mandar o mail e pronto, ok. Exato.
Depois, outra coisa que é assim, era impossível ele ter a marca do sapato, porque ela, imagina, ela caiu e ela estava no fundo das escadas de costas. E ela tinha uma marca de sapato na perna, atrás. Era impossível. Como é que o sapato foi lá parar, percebes? A marca do sapato. E outra coisa que eles também acharam muito estranho foi que ele tinha sangue dela na parte interior dos calções, junto à peixota. E era impossível o sangue ir lá parar, a menos que ele estivesse em cima dela. Eles fizeram uma demonstração, esse polícia fez uma demonstração, a menos que ele estivesse em cima dela, ou seja, dar-lhe com qualquer coisa na cabeça e o sangue esprinchasse. Sim. Ele, entretanto, disse, obviamente, que era inocente, que nada disto tinha acontecido, que ele estava simplesmente lá fora, que ela sabia tudo, que ela não tinha razão para a matar, apesar dela ter um seguro de vida de 1,8 milhões de euros e eles estarem cheios de dívidas. O júri isolou-se e, passado alguns dias, ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, em 2003. Ele declarou-se sempre como inocente e tentou protestar. Alguns anos depois, em 2007, surgiu a teoria da coruja. Então, um vizinho chegou e disse, aqueles vizinhos chatos, e do género, eu sei o que é que se passou aqui. 4 anos depois. 4 anos depois, não mais, foi em 2009, 2007, sim, desculpa, a minha matemática. Eu sei o que é que se passou aqui. Houve, nesta região, ataques de corujas. Portanto, de certeza que entrou uma coruja pela casa, pegou-se na cabeça dela e ela caiu das escadas por causa disso. Só que uma coisa estranha é que a queda dava a sensação que ela tinha subido as escadas e voltado a cair. Ou seja, não sei como é que isto... Mas eles conseguiram provar que era possível. É possível. E os golpes que ela tinha na cabeça eram coincidentes com uma coruja. Portanto, aquilo podia realmente, cientificamente, por mais improvável que possa parecer... Improvável, então é esse serial killer que esteve na Alemanha e que voltou também para a América. Se calhar era a coruja. Coitado a coruja é o do serial Peterson. killer. Coitado do Michael. Mesmo. Afinal, foi tudo uma coruja. Sim, ele foi seguido. Coruja killer. Curucu, já. Mas pronto, entretanto houve imensa gente que começou a acreditar nisto, realmente achou que era uma coruja, e depois o que aconteceu foi que, supostamente, as penas da coruja, a penugem, tu tens que aumentar, acho que são 40 mil vezes, eu posso estar totalmente a inventar, eu sei que tem 4, mas não sei se são 40, 400 ou 4 mil, portanto eu vou dizer 4 mil porque parece mais entusiasmante para um podcast, até conseguires ver que eles encontraram uma pena de coruja nas mãos da Caitlyn. O que provava que, supostamente, ela devia estar a tirar e ficou com uma pena de coruja na mão. E isto provava que o Michael era inocente. Mas o que é que acontece? A defesa decidiu não levar esta teoria, porque eles já tinham estado não sei quantos anos a dizer ela caiu das escadas, e agora iam dizer não, ela não caiu, afinal foi uma coruja. E já parecia um bocado estranho. Então, em 2009, eles conseguiram provar que o polícia... O que é que estás a rir? Estou a imaginar agora a coruja. Senhora Coruja, diga-me lá o que é que aconteceu nas escadas. Não, pá, é que eu estava... Tadinha. Estás a ver uma fotografia de uma coruja? Não? Elas são mesmo fofas. Mas sabes que elas são super violentas? Sim. Elas agarram-se à tua cabeça com as coisas dela enormes e não largam. Pois! A sério, tenho que ir à Alemanha. Eles no documentário da Netflix... Não, Patrick, isto já foi nos Estados Unidos. Portanto, podemos ir aos Sim, Estados mas Unidos. não vou aos Estados Unidos. Ok. Mas eles até fizeram uma comparação e supostamente as lesões na cabeça são parecidas às que a Caitlyn tinha, ok? Eu acho que é esta, chefe. Tem cornos. Capaz de ser essa. Para de ver fotos com corujas, isto está a ficar bem. interessante. Coruja de Crista. Olha este, o que é que eu disse? Pronto. Eles em 2009 conseguiram provar que um dos polícias, o polícia que tinha sido basicamente a chave para pôr o Michael na prisão e que mostrou que era impossível ele ter sangue na parte de dentro dos calções, Sim. a menos que não sei o quê, basicamente estava a trabalhar juntamente com o Ministério Público para condenar pessoas dando testemunhos pseudo-falsos. Imagina, ele até podia ter razão e é impossível o sangue estar lá dentro dos calções, mas basicamente ele tinha que fazer um vídeo para provar isso e o vídeo mais tarde surgiu em que ele, imagina, batia uma vez e o sangue não ia lá parar.
E eles tipo, fogo. Bati outra vez! E o sangue não ia parar nos calções. Ele, fogo. Bati outra vez! E o sangue deles, yeah! Tipo, yeah! Conseguimos provar! Pronto. E o que é que acontece? A partir do momento em que eles desacreditam a principal chave, tudo o resto que ele diz, que tinha sido muita coisa, passa a ser desacreditado. Ok. Então, em 2009, eles conseguiram realmente provar isto e marcar uma nova audiência em que diziam que o Michael Peterson tinha sido Vítima incriminado. de uma coruja. Adoro essa coruja. Eu também adorei esta teoria, ok? Sim. Eu também adorei. E há imensa gente que continua a dizer que é coruja. Inclusive a Stephanie Sue, ela acredita mesmo que eu vi esta primeira vez para aí há imenso tempo. Vi ela falar disto, ela acha mesmo que é coruja. Pronto. Cada um faz o que quiser. O que é que acontece? Eles podiam levar o caso a julgamento, mas há uma coisa que se pode fazer nos Estados Unidos que se chama a Fort Plea. Plea. Em que basicamente tu dizes: eu sou inocente, porque? Mas vou-me, entre aspas, declarar culpado porque reconheço que há demasiadas provas para me incriminarem. Ou seja, eu sou inocente, mas sei que se for a julgamento vou-me terminar culpado. Então, tu basicamente és absolvido ou condenado a uma outra pena, mas não és declarado culpado, mas tens na mesma registro criminal. Imagina, se provarem que tu matas, tu estás lá, homicida. Se provarem que tu não matas, tu não tens registro criminal. Neste caso, não é provado que ele a mata, mas ele tem na mesma registro criminal. E ele sabe que há uma grande... Sim. Exato. O Ministério decidiu libertá-lo, portanto decidiu condená-lo, entre aspas, a 8 anos de prisão, que ele já tinha servido, e portanto em 2017 ele saiu pelos próprios pés da prisão. Entretanto, a filha dela processou-o com 25 milhões de euros em 2003. Com 25 milhões de euros. Ele matou a mãe dela. Cada um faz o que quer. Se me das a minha mãe, também te vou processar com 25 milhões de euros. Estou a dizer o quê? Só que ele estava broke. Não é? Gastou o dinheiro todo. Então eles basicamente fizeram uma coisa em que todo o dinheiro que ele ganhar a partir de agora, imagina que ele tenta... Ele é escritor. Imagina que ele tenta escrever sobre isto e vender. Até ele fazer 25 milhões, tem que lhe dar o dinheiro todo a ela. Mas pronto. Neste momento ele diz que não tem razões de viver. Ele saiu da prisão e disse qualquer coisa poética como: o meu coração suspira por ela. My heart whispers for her. She was the love of my life. E sinceramente parecia falso. Eu ouvi a chamada dele e parecia-me falso, parecia forçado. Eu depois já te mostro, mas... Não sei, é que... As pessoas podem dizer que cada pessoa lida com a morte de maneira diferente, mas isto parece tudo estranho. Entretanto, ele envolveu-se com uma das mulheres que estava a filmar do documentário. No meio... Já foi alguns anos depois, mas no meio de estarem a falar sobre a mulher dele morta, ele envolve-se. Depois, todo o documentário ele está a mostrar a casa dele. Já. Nós estávamos aqui a beber 2 copos de vinho e depois ela foi para ali. É estranho porque... Imagina que tinha uma pessoa... Calma, imagina que tinha uma pessoa morrida aqui, em casa. Sim, tu não ias, era eu. Tu não ias conseguir... Sim, nós estávamos ali e mais isto foi tipo 1 mês, 2 meses a seguir. Ele ganhou dinheiro. Supostamente ele ia ganhar dinheiro, mas o dinheiro foi para a filha dela e para o ex-marido, acho eu. Mas, pronto, há muita gente que acha que ele não foi culpado. Há muita gente que acha que a coruja o fez. Motherfucker coruja. O que é que tu achas que aconteceu? Porque eu sei que foi... Eu não consegui contar isto sem achar... Porque eu acho mesmo que foi ele que o fez. Eu tenho quase certeza que foi ele que o fez. Percebes? São demasiadas coincidências. Como é que duas... Sim, mas ele está sozinho. Agora imagina, ele está fora a beber um copo de vinho e do nada, uma janela aberta, entra tipo o gangue das corujas. Imagina, não sei, mas estás-te a rir porquê? Estou a falar a sério, gangue da coruja. São logo 7 golpes. Cais, elas levam-te de rasto. Chegas abaixo das escadas, a cabeça certinha. Okay, tudo bem, mas na Alemanha não havia corujas. Elas tinham as duas 7 lacerações. Vocês estão a ver isto, porque em inglês é laceration. Eu adoro traduzir as coisas. Em francês também faço sempre isto. Mas o que eu vou guardar nisto tudo... Não, mas agora a sério, falando a sério, deixando a coruja... Quer dizer, podes achar que é a coruja, mas... Não. Tu achas que ele é inocente? E 85 acontece. 16 anos depois acontece. 16 anos depois ele sai de prisão. Vou guardar o número 16 nesta história.
Acho que ele daqui a 16 anos vai outra pessoa que ia das escadas. Exatamente. Não, mas agora a sério, achas que... Porque eu até acho que é possível, ok, a primeira... Mas é estranho, porque houve um vizinho que o viu na noite em que morreu a Elizabeth, a primeira amiga de família. Na noite em que ela morreu, ele foi visto a sair a correr de casa dela. Pronto, mas também se não contas a história como deve ser, eu não posso ter assim... Não, mas porque isto é uma coisa que é assim... Imagina, ele podia estar a sair a correr há muitos e Estava a chover. Patrick, não sei a metodologia na Alemanha em 85. Quando estás a chover, tu corres. Ou não. Podes gostar. Dar molhadinha à chuva. Ulala. Antes ficou porno. Não, mas agora tu fazes, desculpa. Não, mas agora, imagina, pode acontecer. Mas 16 anos depois vai acontecer exatamente a mesma coisa. E ele adota as filhas dela. Adota as filhas dela. E sabes que há pessoas que dizem que as filhas dela são... Isto é mais Gossip Girl. São muito parecidas a ele. E que se calhar são filhas dele porque ele estava a ter um caso com ela. Tum, tum, tum. Ninguém sabe, mas pronto. Até agora a Caitlyn continua a achar que a culpa foi dele. Portanto, a Caitlyn, que é a filha da Caitlyn. A filha da Caitlyn chama-se Caitlyn. Isto é tipo a minha mãe chamar-se Leonor e chamar-me Eleonora. Sim. Acha que foi ele o culpado. Ele acha que ela simplesmente está em negação própria. Só que ele, em todo o julgamento, ele mete um bocado de nojo. Porque ele é aquelas pessoas que parece que nunca se deixa muito afetar por nada. Ele está sempre assim. Isto é uma tristeza, mas o amor vence tudo e eu sou inocente, portanto eu sei. Ele parece que nunca está tipo, a acusar-te do assassinato da tua mulher. Ele está lá chill. Foram entrevistá-lo à prisão e ele disse: eu tenho tanta liberdade aqui dentro como tenho lá fora. Um bocado tipo BTK, estás a ver? Eu acho que eles não querem dar a parte fraca, querem sempre mostrar. E eu acho que eles também são bué drogados. Na prisão? Não, mas tipo... Para o stress, para essas coisas todas. Tipo, não tomam comprimidos antes de tipo, passar ao tribunal assim. Não sei, mas não era... Mas uma coisa, não era, o sentido não era ele estar descontraído, tipo, mocado. Era mesmo... Estás a ver aquelas pessoas que são mesmo arrogantes? Sim, indiferente. Sim, indiferente. Arrogante, não sei, parece que está acima do mundo todo. Tipo, ele era esperto, tinha curso e tal, e parece que estava ali a falar como se fosse... Eu sei que eles não me vão acusar, porque não sei o quê. Não sei, não gosto dele. Não gosto dele. E sabes que eu não sou boa a não ser transparente e a não ser imparcial. Portanto, o que é que tu achas? Sem contar com a minha opinião, acho que há alguma hipótese dele não a ter matado? Não. Morto. Eu acho que ele a matou, Matado. e se podemos ter uma conclusão disto tudo, é... Fechem as janelas. E apanhem elevadores. Exato. Fechem as janelas assim, não entra corujas e não deixam mais as escadas. Se forem ricos especialmente e se tiverem seguros de vida, façam um escorrega. Sim. Não há coisas mais baratas, aquelas coisas para os bebés não caírem das escadas. Há coisas para os bebês não caírem das escadas. Sim. Aquelas grelhas que tu pões para o bebê não cair. Pois. Pronto, obrigado pessoal. Bem, gostaste dessa história? Adorei. Não foi tipo BTK, mas deixa-te a pensar. Não, mas deixa pensar muito. Neste momento vais fechar a janela. Sim. Bem, pessoal, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Este foi um bocado histérico, não foi? Sim. Eu adoro esta história, ok? Quer dizer, eu adoro esta história. Não posso falar de uma pessoa morta e dizer eu adoro esta história. Eu adoro esta história, eu tipo, adoro que ela tenha... Não, mas eu acho interessante porque... Vejo no documentário, o documentário chama-se The Staircase. Literalmente chama-se As Escadas. The Staircase. The Stair... Espaço. Não, acho que é tudo junto, The Staircase. O caso das escadas. E o documentário da Netflix é um bocado feito da parte dele, portanto... Se calhar vocês vão ter um bocado de pena por ele. Se forem influenciáveis e acreditarem que as corujas atacam pessoas... Cada um tem a sua própria opinião. Pronto, cada um tem a sua própria opinião. A minha opinião está sempre certa e ele matou. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau, e Paulo. não se esqueçam de seguir o nosso Instagram, que se chama AM Q de Quá J. Não, nada disso. AMNJ, antes que a morte nos junte. Eu acho que é até. Até que a morte... Não, meu Deus, Até que a morte nos junte. AMNJ Podcast. E digam, por favor, que crimes é que querem que eu fale no próximo episódio. E foi isto. Até que a morte nos junte outra vez, pessoal.